Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Te damos graças, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelas Tuas instruções. Obrigado pelo Teu cuidado por cada um de nós. Somos tão gratos a Ti, Senhor, porque não valíamos nada e o Senhor viu algo em nós. O Senhor deu o Seu bem mais precioso por nós. Te dou graças, Pai, porque quando ainda éramos inimigos Seus, o Senhor nos amou. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Vai ficar melhor. Então, o diácono lá de fora, fecha a porta, por favor. Deixa a porta fechada, traga a chave para mim. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 4. Tenho algo para compartilhar com a igreja e quero ser apenas o canal daquilo que Deus tem para a nossa vida. E espero que você entenda que o pastor pastoreia. O pastor apacenta, o pastor corrige, o pastor orienta, o pastor direciona e o pastor tira você do precipício. Mas tem ovelhas que muitas vezes não querem ouvir a voz do pastor e caminha a passos largos para o precipício. Mas essa ovelha não é você. Amém? Pelo menos eu espero que não seja. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11. A Bíblia diz: e Ele mesmo, Ele quem, irmãos? Cristo, Jesus. Amém? Aquele que deu a sua vida por mim e por você. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, não foram todos, foram uns. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para que é que os santos são aperfeiçoados? Diga, para desempenhar um excelente serviço. Você não está numa igreja, irmãos, para ouvir uma boa palavra e sair satisfeito com a palavra que ouviu e passar o resto da semana trabalhando, tomando banho, se deitando, acordando, conversando, se divertindo, passeando, fazendo coisas de tudo que você possa imaginar na vida que são lícitas. Não estou falando nada de coisa ilícita. Estou falando que você não se alimenta numa igreja, você não é apacentado, você não é aperfeiçoado simplesmente para você continuar a sua vida de qualquer forma. Você é apacentado, você é aperfeiçoado para um fim proveitoso. Tudo de Deus, irmãos, tem um fim proveitoso. Amém? Tudo que Deus faz, tudo que Deus pensa, tudo que Deus projeta, tudo que Deus orienta é para um fim proveitoso. Não é simplesmente para um conhecimento, não é simplesmente para um entendimento, mas é para que você pegue aquele conhecimento e você coloque ele em prática. A Bíblia diz que os 5 dons ministeriais, e eu posso dizer, se nós formos ver à luz da palavra, não vou ter tempo para falar isso tudo, mas à luz da palavra, principalmente o ministério pastoral, porque é o ministério que é mais tocado no Novo Testamento, tem pelo menos 3 epístolas direcionadas exclusivamente para o ministério do pastor. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são direcionadas completamente para o ministério do pastor. E ele orienta, ele ensina, ele instrui como o pastor deve se portar, como o pastor deve andar, ele deve ser exemplo, modelo, ele deve ser fiel em tudo, ele deve agir de várias formas como a Bíblia ensina para ele agir,
mas porque ele tem uma responsabilidade por vidas. Ele representa Cristo para uma igreja. Amém? E ele precisa entender isso, que ele precisa passar não só a vida, mas as instruções para que o povo de Deus, o povo que Deus confiou para ele apacentar, mas o povo é de Deus, as ovelhas são de Deus, porque tudo é dele e tudo volta para ele, inclusive você. Amém? Mas que ele precisa instruir para que essas pessoas, essas ovelhas que são dele, elas caminhem de forma correta e elas avancem nos planos e propósitos que elas têm, cada uma tem, cada um de nós, irmãos, cada um de nós, indistintamente, independente da posição que você tenha, independente do tempo que você tem de crente, cada um de nós, irmãos, temos uma incumbência aqui na terra, temos um plano que Deus, Ele já preparou. Você nasceu porque há um propósito de você ter nascido. Amém? E a igreja, ela serve para te orientar que propósito é esse, e você agarrar esse propósito, e você fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então a Bíblia diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Há um crescimento, irmãos, nós estamos em eterna construção. Nós estamos sendo construídos. Eu estou sendo construído. A obra não acabou na minha vida. Eu não sou perfeito, você também não é. Nós estamos caminhando para esse aperfeiçoamento. E é por isso que existe a igreja, é por isso que existem os dons ministeriais, é por isso que existe o chamado pastoral. Nada, irmãos, substitui a igreja local. O rema não substitui a igreja local. A escola de ministros não substitui a igreja local. Recadinho do coração, abrindo parênteses. Se você, na nossa igreja, está fazendo escola de ministros, e você deixou de vir para a igreja, deixa eu te dizer, irmão, você está perdendo tempo fazendo escola de ministros. Os instrutores, os professores que você está tendo, que é a nata do nosso ministério, todos eles que você está tendo, nenhum deles chegou onde chegou, simplesmente porque fazia o remo ou escola de ministros. Todos eles chegaram onde chegaram, porque eles se viam na igreja local. E deixa eu te dizer, irmãos, não era no púlpito, era em lugares que ninguém via. Porque tem pessoas que acham que só servem ou só são potencializadas no seu ministério se estiver em cima de um púlpito. Faça o seu púlpito, irmão. A Bíblia diz que uns ele concedeu, ele não disse todos. Talvez você tenha me visto ministrando um mês aqui, no máximo 2 vezes. Talvez esse mês, que foi algo diferente, você está me vendo ministrar pela 3ª vez. Por quê? Porque eu disse, Lucena, não é você que vai ministrar hoje, sou eu. Eu pedi liberação ao meu chefe, para hoje estar aqui com você. Eu era para estar de plantão nesse dia. E a gente viajando para Campinas e saltou dentro de mim algumas coisas. E eu comecei já a ministrar para ela. Ela foi a primeira a ouvir a ministração. Eu disse, se enquadre. Se acorde para Jesus. E eu disse que ia ministrar domingo sou eu. Disse, mas não sou eu, Beto. Eu disse, eu boto você outro dia. E não foi fácil, irmãos, eu ter sido liberado para ministrar hoje. Pela minha chefia. Porque a gente está num feriado prolongado. Mas eu tinha horários dentro. E eu tive que dizer, rapaz, você vai ter que me liberar. Eu sou o chefe da equipe. Enquanto você quer que eu seja o chefe, eu tenho feito o meu trabalho. Então, a via é mão dupla. Se eu lhe ajudo, me ajude. Porque é urgente o que você precisa ouvir. Amém? Verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Um dos grandes erros, um dos grandes problemas que pessoas têm enfrentado nas igrejas é por elas não terem uma identidade com a igreja local, e principalmente nos dias atuais, elas procuram ministrações de todo tipo de gente. É o tempo do youtuber. E ouvem todo tipo de ministração, achando que aquele alimento vai favorecer. Deixa eu te dizer, irmãos, pode acontecer de você achar que está se alimentando bem, e aquele alimento pode ser ofensivo para a sua vida. Nem todo alimento, irmãos, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas você precisa ter uma identidade. A sua identidade, irmãos, você que está nos visitando, essa palavra tem algumas coisas que vai ser para você. Se você já é membro do corpo de Cristo, amém? Vai ser para você. Mas tem algumas coisas que, em nome de Jesus, você não precisa receber. Eu estou falando diretamente para quem é membro do Verbo da Vida. Se você é membro do Verbo da Vida, tem a identidade do Verbo da Vida. Se você é membro do Verbo da Vida e nunca leu um livro do irmão Rega, você pensa que é membro do Verbo da Vida. Certa vez um candidato a ministro, foi levantado lá em João Pessoa, ia ser levantado lá em João Pessoa. E um dos questionários que são feitos se pergunta quantos livros aquela pessoa leu, do irmão Rega, e de outros ministros também que a gente orienta. E quando foi feita essa pergunta, aquela pessoa respondeu 2 livros. Ele foi reprovado, não foi nem na segunda etapa. O Herto é um dos que responde os questionários, de candidatos a ministério. Ele é secretário doutrinário do Rio Grande do Norte, ele, como ele disse, ele é empregado, vamos dizer assim, ele é servo lá de Fernando Leal, que hoje ele é o responsável pela comissão doutrinária. Então ele sabe que existem esses questionários que são feitos, mas uma das perguntas que são feitas é sobre essa questão de leitura dos livros. E tem ministros que estão no Verbo da Vida e que querem ser ministro do Verbo da Vida. Você não será ministro do Verbo da Vida, irmão, se você não estiver lendo os livros do irmão Rega. Pastor, e vocês adoram e idolatram o irmão Rega? Não. A gente tem a visão daquilo que aquele homem teve e recebeu de Deus. Quem aqui idolatra Paulo? Se você levantar a mão, eu vou ter que orar por você, porque tem alguma coisa errada. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a grande maioria do Novo Testamento, para dizer, a metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem. E muito do que nós somos como igreja vem das instruções que ele dá. Amém? E isso não significa que a gente idolatra ele, mas a gente entende pela palavra e por revelação, a gente entende que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, irmãos, que a gente entende que o irmão Rega, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, até porque mais de 90% dos livros do irmão Rega não foram livros escritos por ele, foram ministrações tiradas e compiladas em livros. Então eram ministrações onde embaixo da unção ele ministrava. E naquela ministração as pessoas colocavam no livro. Tanto é que se você pegar vários livros sobre fé, você vai ver que tem muita coisa parecida uma com a outra. Então foram ministrações mesmo, inspirações dele ter escrito. Por exemplo, a autoridade do crente tem um dado momento que ele recebeu o Senhor, pelo discernimento de espírito, apareceu para Kenneth Hagin e começou a instruir Kenneth Hagin sobre a autoridade do crente. E começou a dizer a Kenneth Hagin como o crente deveria agir como autoridade aqui na terra. E, por exemplo, lá em Malaquias, quando se fala sobre a questão de dízimos e ofertas, do meio para o fim, ele diz que Deus ia repreender. Ali era para o Antigo Testamento, irmãos. Se você for obediente nos dízimos e ofertas, as janelas dos céus são abertas e Deus repreende o devorador na sua vida. Mas deixa eu te dizer, nos dias atuais, como igreja, não é mais Deus que vai repreender o diabo, nem os demônios. Quem vai repreender os demônios sou eu e é você. Porque a autoridade ele já delegou a mim e a você.
Mas quando Kenneth Hagin recebeu essa instrução diretamente do Senhor, ele dizendo a Kenneth Hagin sobre isso, de repente, enquanto Jesus estava falando com Kenneth Hagin, um demônio veio e ficou no meio deles e atrapalhando. Se você já leu um dos livros do irmão Hagin que fala sobre a autoridade do crente, você vai ver que o Kenneth Hagin ficava ouvindo o demônio fazer nhac, 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 nhac. E Jesus continuou falando no mesmo tom de voz. Só que enquanto Jesus falava, o Kenneth Hagin não mais entendia o que Jesus falava. E Kenneth Hagin ficava pensando, dizendo no livro, ele ficava pensando, como é que pode? Eu estou vendo, Jesus não está vendo isso, ele está falando, não estou entendendo nada. Será que Jesus não vai fazer nada? E em um dado momento ele ficou agoniado com aquilo e ele disse, Senhor, tu não vai fazer nada. Jesus disse, eu não posso. E ele ficou sem entender. E parece uma heresia isso. Para o religioso é. Para uma falta de conhecimento é. E ele ficou também sem entender, porque ele não tinha o conhecimento. Ele disse, Senhor, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Como me explique isso? Ele disse, quando eu fui assunto aos céus, eu deleguei autoridade para você. Jesus disse, irmãos, toda autoridade me foi dada, ide, portanto. Ele recebeu a autoridade. O seu nome está acima de todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Mas a autoridade que ele recebeu, ele delegou a mim e a você. E agora não é mais Deus que vai repreender o inimigo que está cirandando na tua casa, cirandando nas tuas finanças, cirandando na tua saúde. Quem vai repreender é você. E você tem que dizer, Satanás, alto lá, você agora não tem mais direito de tocar no fio do meu cabelo. E quando Jesus instruiu ele próprio, Kenneth Hagin foi e falou com o demônio. E o demônio se atirou no chão, e ele foi e disse, saia daqui. E o demônio saiu batendo em retirada, correu na frente, e ele teve discernimento de espírito, e teve uma visão aberta, e viu o demônio sair. E Jesus continuou instruindo aquele homem. E hoje tem o livro Autoridade do Crente, depois leia. Ele disse, se você ler, você vai ser ricamente abençoado. Amém? Mas vamos lá, continuando. Verso 14 diz, para que não mais sejamos como meninos. Então, há um propósito, irmãos, de haver igreja. Há um propósito disso acontecer, irmãos. Esse propósito é para que você não seja mais menino. Chega de sofrer, irmãos. Comendo todo tipo de comida, que está causando problema na sua vida. Você precisa se alimentar da forma correta, balanceada, para você avançar naquilo que Deus tem para você. Porque um dia você ouve uma coisa, outro dia você ouve outra, e você fica meio que perturbado daquilo. Vamos continuar aqui. E ele diz, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga todo o corpo, aleluia, não é só o pastor. Amém? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não tem como eu crescer se você não crescer. Você já viu um ser humano que cresce só a cabeça e o corpo fica pequeno? É uma anomalia. Pode acontecer, mas é anormal. Você já viu um membro crescer mais do que o outro? Eu tenho um colega, era um amigo de infância, faz tempo que eu não o vejo, mas tenho um carinho muito grande por ele, que ele tinha uma perna maior do que a outra. E ele precisava usar ter que fazer um sapato com o tamanho para ficar no mesmo nível de suas pernas. Mas quando ele tirava o sapato, ele ficava andando assim, porque uma perna era maior do que a outra. Não é normal uma perna ser maior do que a outra. A pessoa não vai correr velozmente. Ela não vai ter
a condição favorável para avançar nos planos e propósitos que Deus tem. E quando uma perna está crescendo mais do que a outra, todo o corpo ele é prejudicado. Primeira de Coríntios, capítulo 12. Eu quero só embasar você com esses textos, para a gente conversar um pouco. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz a Bíblia: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Por mais que você não se valorize, não adianta, você é quem Deus fez você ser. Ah, eu não sou ninguém nessa igreja, sem mim tudo funciona, você que pensa. Machuca o seu dedo mindinho, que no dia a dia você muitas vezes nem percebe o bichinho lá. Mas cria um bicho de pé nele. Alimenta o bichinho de pé na unha do teu dedo mindinho. Você vai ter dificuldade de colocar um sapato. Você vai ter primeiro uma coceira. Vai doer. Você vai deixar de dormir. Tudo por causa de um bichinho de pé. Porque está afetando o teu dedo mindinho. Aí você pode pensar, eu vou arrancar esse dedo mindinho, não funciona para nada. Você é que pensa. Cada parte do seu corpo físico tem uma finalidade. Por quê? Porque você foi criado por Deus e Deus não criou nada supérfluo. Preste atenção, irmãos. Você como membro do corpo, você não é supérfluo. Você não é descartável. Se você acha que a igreja funciona bem, sem você se envolver, na verdade você está sobrecarregando alguém e não está sabendo. Tem pessoas que estão trabalhando muito mais e que podiam estar com um refrigério bem melhor, porque simplesmente você resolveu só se alimentar. Você decidiu agir como membro do corpo de Cristo só para constar. Eu frequentando está bem, eu indo ou eu não indo, a igreja continua. Você que pensa. Porque o corpo todo, ele se prejudica. Porque ele não está completo. O corpo é um, mas os membros são vários. E cada membro tem uma função. O olho não é o pé não é a boca não é a cabeça, e assim por diante. Vamos lá, a Bíblia diz, no verso 16, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Olha, o ouvido, eu não sou olho não, então eu não sou do corpo. Mesmo ele dizendo eu não sou do corpo, a Bíblia diz, ele continua sendo. Mesmo que você não se valorize, irmãos, Deus continua te valorizando. Porque você é importante para Ele. Não fica pensando, irmãos, que só as pessoas que aqui aparecem, né, que não estão nos bastidores, que Deus valoriza. Rapaz, Deus deve valorizar muito a esposa do pastor. Olha que coisa linda essa festa que foi feita para ela. Mas quem sou eu, bichinho? Eu sou um vermezinho de Jacó. Não, irmão, Deus morreu. Deus enviou Jesus para morrer por Lucerna, no mesmo nível que enviou Jesus para morrer por você. Vamos para lá.
Então o verso 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou seja, se essa igreja só tivesse pastor, até o pastor ia perder a função, porque a função do pastor é pastorear. Vai pastorear quem? Só tem pastor. Só tem cacique, não tem. E aí? Não existe isso, irmãos. Foi a uns que ele estabeleceu. E ele estabeleceu não foi para exaltar, não. Ele estabeleceu para servir e para orientar, apacentar e aperfeiçoar os santos. Ei, a ideia de Deus levantar e ungir homens e mulheres para o ministério foi para aperfeiçoar você. A intenção de Deus é você crescer. A intenção de Deus, irmão, é você avançar como igreja, como família, como marido, como esposa, como patrão, como empregado. Aí ele instrui pessoas para, vamos dizer assim, se desgastar mais na palavra, ter mais tempo na palavra, na oração, dedicar mais tempo a coisas como essa, para passar tudo fresquinho para você. Então ele levanta ministros, irmãos, para ser único e exclusivamente garçom, para dar a melhor alimentação para você, porque afinal de contas, o bam da história não é o pastor, mas é você. Se você entendesse a importância que você tinha, irmãos, você ficava me cobrando a gente ter culto todo dia, em vez de muitas vezes os líderes ou o próprio pastor fica lá muitas vezes no WhatsApp, manda o grupo, às vezes o povo dá amém, aleluia, glória a Deus, aí eu fico empolgado, irmãos. Na lista de transmissão da igreja, eu boto lá o cartaz. Aí todo mundo, amém, aleluia, glória a Deus. Se eu for contar o amém, aleluia, glória a Deus, todo culto é no mínimo essa quantidade de gente. Mas quando a gente chega no culto, não tem nem um terço. Eu digo, por que botou amém? O que é amém? O que é amém? Amém é dizer, amém significa, hoje eu não vou, pastor, porque eu estou fazendo as minhas coisas. Estou muito ocupado, pastor. Amém. Amém. É esse silêncio mesmo que eu quero ouvir. Se todos, porém, fossem um só membro, verso 19. Aliás, 18 diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Irmãos, deixa eu te dizer, aprove a Deus, nesse tempo, me colocar como um anjo da igreja. É o que está escrito na palavra. Aprove a Deus colocar 2 olhos em você. Aprove a Deus colocar 2 ouvidos. Aprove a Deus colocar uma boca. Isso significa que você tem que ouvir mais e falar menos. Mas mesmo assim a gente está invertendo o negócio. Aí mesmo a gente não entendendo que no corpo tem 2 olhos, para você enxergar bem, porque a Bíblia diz, antes de você tirar o argueiro do olho do próximo, tira a trave que está no seu. Aí ele bota logo 2 para você dizer, não, é porque um está ruim e o outro está bom. Aí mesmo assim ele vai e instrui na palavra, que a gente deve ser tardio no falar, tardio no se irar, mas pronto para ouvir. E a minha oração nessa noite é que os seus olhos espirituais estejam bem abertos. Verso 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Já pensou se eu chegasse hoje e dissesse, não quero mais o trânsito, não preciso de vocês. Afinal de contas, vocês não estão aqui na igreja. Muitas vezes eu tinha que sair, ou o pastor Josimar, que a gente lida com a área de trânsito, sair do culto para resolver pepino aí.
porque um botou um carro de um jeito, outro botou o carro do outro, botou na pista, que chegou atrasado, aí botou no meio da pista para não perder o culto. Mas os bichinhos estão lá, não, bota aqui, traga para cá, aí levam um grito, são mal compreendidos. Aí para isso fazem com eles lá, mas quando chega para frente do pastor, oh, Vossa Excelência, aleluia. Não é honra para o pastor, irmãos. Quer honrar o pastor, honre os bichinhos que estão lá. Até porque eles estão lá para você estar aqui. Você parou para pensar sobre isso? Não é interessante, porque nenhum deles tem recebido salário, irmãos. Eles estão lá por livre e espontânea vontade. Porque aprove a Deus os colocar nesse tempo lá. Agora, ai daqueles que estão lá e não estão fazendo como Deus quer que eles façam. Porque Deus sabe. Ai daqueles que estão aqui no púlpito e estão fazendo, aparecendo para as pessoas, mas no oculto, Deus desaprovando. A Bíblia diz, não quereis ser mestres. Porque a responsabilidade é maior. Eu quero o púlpito, eu quero para quê? Para aparecer ou para servir? Porque Deus conhece o coração, irmãos. A Bíblia diz que o homem ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então a gente pode enganar até a gente mesmo, mas a Deus a gente não engana. Deus sabe a intenção do nosso coração. Então a palavra que eu estou ministrando nessa noite para você, deixa eu te dizer, não é palavra de condenação não, é de salvação. E você sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe como é a sua vida. Então por mais que eu chame a sua atenção e diga, gente, no nome do grande, para não falar o nome de Jesus, em determinado momento, no nome do grande, venha para o culto. Por que o pastor quer que eu venha para o culto? Para que isso? Para que? Eu sei, esse pastor é expert. É por causa dos dízimos e ofertas. Deus é tão bom e misericordioso que muitas vezes percebe isso e não te fulmina. Ou me fulmina se eu estiver fazendo isso. Se a minha intenção for essa, irmãos, se a minha intenção for essa, Deus ele é poderoso para me fulminar aqui na sua frente. Para eu parar, o meu coração parar, pá! E você me ver caindo prontinho aqui. Ele usou Pedro, irmãos, para fazer isso com Ananias e Safira. Por muito menos, porque o dinheiro era deles. A fazenda era deles. Eles venderam a propriedade e eles trouxeram aquele montante. Sabe qual foi o problema deles? É porque eles estavam enganando a Deus e não a homens. Na ótica deles, eles estavam enganando a homens. E eles chegaram, vendemos, portanto, está aqui o dinheiro. Por que eles fizeram aquilo? Para aparecer, porque José antes tinha feito, e eles viram que José foi ovacionado. Todo mundo ficou admirado com a atitude de José. Porque José chegou com aquela quantia, e eles olharam e eles quiseram fazer da mesma forma. O irmão Reagan disse que Kenneth Copeland, ele quando estava fazendo rema, Kenneth Copeland hoje tem quase 60 anos de ministério. Ele oferta aviões hoje, assim. Mas no início da sua caminhada, ele ofertava botão, porque ele não tinha dinheiro para dar. A gente quer começar do final. Uma casa não se constrói colocando o último tijolo. Ela começa a ser construída colocando o primeiro tijolo. Você não vai crescer da forma correta, irmãos, se você estiver simplesmente ouvindo por ouvir. E no rema, Deus falou a quem ficou para dar o carro dele. E era um carro velho.
E ele não pensou duas vezes, deu o carro a um irmão lá do Rema. Aí tinham alguns irmãos que estavam vendo aquela cena, porque com 15 dias, 20 dias depois, ele ganhou um carro zero, que ele ficou plano. Aí os irmãos olharam e disseram, meu amigo, é agora. Aí foram dar os carros deles. Dançaram, acabou o Rema e ninguém com um carro. E ficou um questionando o outro. Mas, rapaz, por que a gente não ganhou o carro? Porque o irmão Kenneth Copeland fez guiado pelo Espírito. Ele não fez para aparecer. Os outros fizeram porque viram, se dá certo para ele, vai dar certo para cá. Irmãos, o que está dando certo para uma igreja, não vai dar certo para a nossa igreja. Não venha com propostas para mim, porque tem igrejas que estão enchendo de gente, porque pastor, tem igreja enchendo de gente, vamos fazer igual. Irmãos, Deus não me deu a instrução que deu ao pastor de lá. Agora, se você não está satisfeito com o que está acontecendo, vá se alimentar lá. O que Deus me dá a instrução é de alimentar a igreja, a ovelha, para ela comer uma comida que eu duvido, que se ela comer essa comida bem comida, se ela degustar a comida que ela come nessa igreja, eu duvido ela se engasgar com qualquer porcaria lá fora. Nossa igreja não é uma igreja de oba-oba, irmãos. É uma igreja da palavra, é da unção do Espírito, de santidade. Às vezes a gente vê porque tem algumas cadeiras que ainda estão vazias. Por que a igreja não está? Deve ter alguma coisa errada na igreja. Pois é, devia ter alguma coisa errada com Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, tinha 500 pessoas ouvindo a última ministração dele. 7 dias depois só tinha 120. Devia ter alguma coisa errada com Jesus. Devia ter alguma coisa errada com Deus, quando Satanás resolveu se rebelar contra ele. E não foi só ele expulso, mas uma terça parte ouviu a voz de Satanás e foi junto. Deus deve ser muito ruim como líder. Porque uma terça parte dos anjos deixou de ficar com ele. Jesus deve ser muito ruim como líder. Passou 3 anos e meio com as pessoas, principalmente com aqueles 12, amando, dando de comida, provendo tudo, alimentando eles na palavra. Mas na hora que ele mais precisou, todos viraram as costas. Eu acho que Jesus talvez fosse um líder muito ruim. Para de comparar o teu líder com os outros. Parece que o jardim do outro é mais bonito sempre do que o seu. Deixa eu te dizer, irmão, só parece, é engano. Você não está lá. Ah, como eu queria que o meu marido fosse como o pastor, aleluia. Você não convive comigo. Talvez a convivência comigo você não fosse se agradar. Guto dizia, para as pessoas chegavam e diziam, Guto, eu queria ser como você, está junto sempre do pastor Bud. Deve ser muito bom, toda hora está sempre perto de pastor Bud. Guto disse, tu que pensa. Fale com o Guto hoje. Ele diz, irmãos, ele ministrando, ele dando testemunho, ele disse, rapaz, você não tem noção como é difícil conviver com um homem de Deus. Por quê? Porque não adianta, escreveu, não leu, pau comeu. Ele estava brincando, contando uma piada aqui, se divertindo, rindo, aí um abestalhado ia, falava uma incredulidade perto dele. Dançou. Era peia. Chegava, passava de meio-dia, todo mundo lá na reunião, aí de repente um olhava para ele e dizia, rapaz, eu quero ir embora, pastor, que eu estou morrendo de fome. Tá o quê, irmão? Você não está morrendo de fome, rapaz. Aí passava 1 hora ministrando, dançou o bichinho com fome. Mas aqueles que ousaram ficar perto, e mesmo nas correções, acataram, todos avançaram. Nenhum está do mesmo jeito, irmãos. Prosperaram em todas as áreas. Amém? Então vamos voltar aqui para o texto. E verso 23 diz, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes
damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Lembra que eu disse, às vezes você acha que a honra, ou que a evidência daqueles que estão na evidência, né, nos holofotes, eles é que são. Mas você precisa entender e enxergar com a ótica de Deus. Deus levanta essas pessoas justamente para aperfeiçoar você. Porque o interesse de Deus é por você. Aí o verso 24 diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Deixa eu te dizer, se um membro nobre, alguém de destaque na igreja, está precisando ser massageado no ego, é porque ele está com defeito de fábrica. Está aqui, eles não precisam disso não. Irmãos, Paulo disse, eu aprendi estar alegre ou contente, sendo honrado ou desonrado. Eu não me movo por honra ou desonra, eu me movo por aquilo que Deus manda eu fazer. Agora, ai daquele que desonra, irmãos. Mas você não pode estar preocupado porque alguém está desonrando você. Honre a Deus, agrade a Deus, tenha destaque com os céus. Como é que você tem destaque com os céus? Trancado no teu quarto, onde ninguém vê, mas Deus está vendo. E Deus que te vê em segredo, te recompensará. Aí a Bíblia diz, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha como tu está importante, irmãos. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Individualmente, irmãos, você não é corpo de Cristo. Individualmente você não é igreja. Individualmente você está abrindo uma oportunidade para o diabo te ceifar. Deus não te criou para viver isolado. O solitário busca os seus próprios interesses. Quem se isola é egoísta. Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aí no verso 28 ele continua dizendo aquilo que em Efésios se falou de uma outra forma. Lá em Efésios diz que Jesus concedeu, a Bíblia diz agora, a partir do verso 28, que Deus estabeleceu. A uns, não a todos. Ele estabeleceu, Deus estabeleceu na igreja. Diga, na igreja. Irmãos, não foi na sua casa, nem na minha casa, foi na igreja. Deus estabeleceu com um propósito. Foi Deus, irmãos, que estabeleceu. E ainda tem hoje meio mundo de gente que está pregando que não precisa de pastor. Não precisa de igreja. Aí agora existe uma igreja. Qual é o nome dessa igreja? A igreja dos desigrejados. Eles não têm pastor, mas tem um líder. Que líder é esse? O líder dos desigrejados. Termina sendo pastor porque eles ligam para ele, ele aconselha, ele conversa, ele orienta, mas diz, não vá para uma igreja local não, que é do diabo. Aí ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, leia-se operação de milagres e dons de curar, leia-se evangelista, socorros, leia-se todo o trabalho que não seja exercido pelos 5 dons ministeriais, ou seja, diácono, louvor, trânsito, mídia, departamento infantil, departamento de jovem, de adolescente, tudo, conselheiros, tudo que diz respeito ao funcionamento da igreja, a essa máquina chamada igreja, irmãos, está inserido nesse chamado de socorros, que ele estabeleceu, irmão, foi Deus que estabeleceu.
Então, se você não faz parte dos 5 dons ministeriais, procura o teu lugar no corpo de Cristo. Tem um lugar vago, tem lá vagas abertas. Não tem um departamento, irmãos, que está fechado para balanço. Tem um ou outro que aí tem que passar por o crivo de alguém. Por exemplo, você não, por mais que você queira, pastor, eu acho tão bonito, eu quero ser do louvor. Marcelo queria estar no louvor. Eu digo, não vai, Marcelo, não deixe. Ele hoje, falando comigo de tarde, disse, pastor, eu mando uma lembrança para todos lá, eu estou com saudade e tal. Pois, Marcelo, estou dizendo aqui, você não vai fazer parte do louvor da igreja. Sangue de Cristo tem poder, eu quero atrair as pessoas. Mas, irmão, vai que você tem esse dom. E esse dom está aí embutido, aprisionado, fechado, e você podendo estar abençoando a igreja. Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu fico maravilhado com o ministério de louvor da gente. Todos eles que sobem aqui. Eu não sei você, irmão, mas eu faço de tudo para chegar no horário do culto para eu pegar o louvor. Teve tempo aqui, irmãos, que tinha pessoas que não vinham para a igreja, porque diziam, não, porque o som é muito alto, aí não vinha na hora do louvor. Mas muitos desses que não só queriam vir depois do louvor, nunca chegaram e disseram, pastor, o que é que a gente faz para melhorar? Está alto demais, pastor. Não sabe que é porque a gente precisava comprar uma mesa digital. Que a gente precisava ter um bom técnico de som, que se a gente não souber balancear e trabalhar aqui, todas essas máquinas, esse acervo que tem aqui, por mais qualidade que tenhamos, não vamos desenvolver uma qualidade boa, e qualidade, leia-se, não é a quantidade de altura, não é uma altura veemente que vai fazer com que você diga que o som é bom. Mas você já reparou há um bom tempo que nós estamos fluindo tão bem na área de som? Não é verdade? Então dê uma salva de palmas para o nosso som na classe. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se não funcionar isso, por mais que o pastor, ele ore, ele busque, ele estude, por mais que ele se consagre, por mais que ele ore em línguas, ele pode chegar aqui, talvez até com uma voz meio rouca. Se não tiver um som para fluir, vai ser difícil de você ouvir. Então, às vezes, a pessoa não pode vir, aí fica lá, no grupo mesmo do YouTube. O som está, não estou ouvindo o som não. A imagem agora fugiu. Ah, não vou mais assistir não, porque não está pegando. Mas nenhum deles chegou e disse, pastor, o que é que está faltando para a gente ter no YouTube, o canal, a transmissão da melhor forma possível? Porque se você não pode, irmão, se envolver diretamente nesse período, numa questão de departamento, você pode se envolver investindo. Porque tudo isso faz parte, irmãos. Então a Bíblia fala, socorros, aí diz governos, leia-se pastor. Então não adianta, irmão, pode ter um profeta aqui que esteja cuspindo fogo, e aqui tem um bocado de vaso e vasilha. Acho que você já percebeu, né? Mas se esses vasos e vasilha cuspirem fogo e não se submeterem ao pastoreio, dançaram. Vão ser ofensivos para o corpo, irmãos. Porque a mesma água que faz viver, faz morrer. E se essa pessoa não estiver bem instruída na palavra e não for bem orientada por alguém que talvez nem seja no nível dele, no que diz respeito às inspirações e revelações ou visões espirituais, mas o governo ele está estabelecido no ministério pastoral. E o ministério pastoral vai orientar, apacentar, exortar e colocar ele no lugar devido. E quando soltar, ele vai ser ofensivo ao diabo e não às pessoas. Irmãos, eu já vi muito profeta colocar a perder uma igreja. Por quê? Porque não era bem orientado, ou não queria se submeter ao ministério pastoral.
e abri a boca e dizia: eu fui chamado para o corpo, e ninguém me segura. Dançou. Aí sabe como é que vai ganhar a vida? Sendo vidente dentro de casa. E pessoas batendo na porta dele para receber a palavra. Tem a palavra para mim? Tenho. Me deu, você vai me dar o quê? Mercadejando o evangelho. Pastor, isso não tem não. Você que pensa. Variedades de línguas. Aí o verso 29 diz: porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. A palavra é não. Mas, aí a Bíblia diz no verso 21, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E depois que Paulo exorta a igreja de Corinto sobre a responsabilidade da membresia do corpo, quando coloca tudo em ordem, que o olho tem sua função, os pés têm sua função, as mãos têm sua função, a cabeça tem sua função, aí ele vai e diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai e define o amor ágape, Coríntios 13. Mas para o amor ágape se manifestar no meio do corpo, o corpo tem que saber o seu lugar. Você já pensou se houvesse briga aqui dos pastores se engalfiando para querer ficar no meu lugar? Já pensou como era que a coisa ia acontecer? Não funciona desse jeito, irmãos. Nós precisamos ser os melhores que possamos ser no lugar que o Senhor nos colocar. Sabe como era que a gente era instruído pelo pastor Bud? Pessoas chegavam e diziam: pastor, eu tenho um chamado, pastor, eu tenho um chamado. Ele olhava e dizia: seu chamado, irmão, é onde Deus lhe colocou agora. Quer desenvolver seu chamado, rapaz? Faça aquilo com eficácia, aquilo que você foi chamado para fazer naquele momento. Por quê? Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Nós não podemos servir em um lugar, irmãos, querendo usá-lo como trampolim. Não funciona. Eu vou fazer isso aqui para aparecer para o pastor, porque ele vai me ver, afinal de contas ele vai me projetar. Não, irmãos, tem um que te vê quando ninguém te vê. E se você fizer bem, quando ninguém te vê, eu digo quando ninguém te vê, e você fizer o seu melhor, fica pronto, porque mais cedo ou mais tarde, irmão, Deus incomoda os homens para encontrar você, porque foi assim que Davi foi encontrado, detrás das malhadas. Mas Davi foi encontrado detrás das malhadas, porque Davi estava servindo sem ninguém ver. Enquanto os irmãozinhos dele estavam todos tomando banho, ficando cheiroso, para se apresentar ao profeta, porque afinal de contas o profeta ia ungir o novo rei de Israel, estava ele, o bichinho lá, ruivozinho, meio-dia do sol de Israel, devia estar fedendo a suor, com cheiro de ovelha. Estava lá o bichinho apacentando as ovelhas, nem o pai se lembrou, mas tinha um que se lembrou. Irmãos, quando Deus coloca o olho em você, não adianta. Então pare de se esconder como Jonas e entra naquilo que Deus te chamou. Sirva a igreja. Amém? Não se isole. Não deixe de vir à igreja. Não vai ser bom para você. Escute o conselho que eu estou lhe dando. Pare de se isolar. Se preciso for, coloque força, rompa em fé. Pastor, mas o senhor não está vendo, não? O senhor está fora do mundo, está fora da realidade. Gasolina está quase R$8, pastor. Mas a gente ainda há pouco estava cantando Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? Aí será se Jeová Jirê não vai prover a gente para vir para um culto, irmão? Peraí, 2 vezes na semana, queridos. Que Jeová Jirê é esse, irmãos? É por isso que o mundo diz: eu creio, eu estou com esse Deus que vocês têm? Eu não quero não. Tem gente do mundo que diz isso. Eu tenho algo que eu quero mostrar a você, um vídeo. Apague tudo, vamos assistir esse vídeo. Eu tenho algo para compartilhar com você.
virando comida. Irmãos, pode acender. Nós vimos duas cenas aí. Uma que 500 búfalos estavam num lugar e estavam querendo beber. E aquela quantidade de leões chegou para querer tragar aqueles búfalos, né? Ou alguns deles. Mas eles se juntaram e eles permaneceram unidos. E unidos eles são mais fortes. Um protegeu o outro e nenhum morreu. Porque eles estavam juntos, caminhando juntos. A outra cena, a segunda cena, um ficou para trás. Um ficou disperso. Eu não sei se você já assistiu no Animal Planet ou qualquer outro documentário, que na maioria das vezes os predadores, eles ficam aguardando uma oportunidade para pegar um animal fora do bando, que esteja próximo do bando, mas que não esteja junto do bando. Tem muita gente que, eu estou na igreja, mas eu não estou na igreja. Eu sou da igreja, mas não estou na igreja. Eu faço parte da igreja, mas eu não estou frequentando a igreja. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muitas coisas para resolver. Então eu não tenho tempo de estar o tempo todo indo para a igreja, ouvindo a palavra na igreja. Eu preciso fazer minhas coisas. Afinal de contas, Deus sabe que eu preciso pagar minhas contas. E muitas vezes a gente fica disperso, irmãos. Muitas vezes a gente fica isolado, muitas vezes a gente não está andando no bando, a gente não está andando, pegando na visão, a gente não está comungando uns com os outros, e a gente fica disperso. E deixa eu te dizer, irmãos, é um perigo a gente que anda dessa forma, porque a gente fica presa fácil. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Presta atenção, procurando alguém para devorar. Aí ele diz: resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que é que significa irmandade, irmãos? No original, comunidade de irmãos. Tem pessoas, irmãos, que está talvez sentado vizinho a você, que talvez esteja passando por mais dificuldade que hoje você está passando, e nem por isso deixou de congregar, nem por isso se isolou, nem por isso se esfriou no Evangelho, nem por isso está simplesmente deixando. Irmãos, você mudou de religião, mas muitas vezes não está mudando de ritual de vida, e você continua estabelecendo um propósito para, no domingo de noite, eu não abro para nada, domingo de noite é o meu culto. Isso é religiosidade, irmãos. Deus não te chamou para você frequentar um culto de domingo, não. Deus te chamou, não foi nem para você se envolver, foi para você se comprometer com a obra. Afinal de contas, por que você está sendo aperfeiçoado? Culto de domingo, irmãos, é para a gente estar tão cheio, para a gente trazer as pessoas de fora que estão sedentas, que estão querendo se alimentar, ao ponto, irmãos, delas chegarem aqui e a gente, de livre e espontânea vontade, dar o nosso lugar, a gente ficar em pé aqui ao redor da igreja, enquanto essas pessoas vão estar sendo alimentadas. Porque, deixa eu te dizer, culto para um crente mesmo se alimentar é escola dominical, por exemplo. Porque é onde vai haver instrução, vai ter preceito sobre preceito, vai ter a visão da igreja, o discipulado, coisas que nós precisamos, irmãos, nos alimentar, para a gente não andar de qualquer forma. Sabe, eu estou já encerrando, mas eu quero que você entenda também uma coisa que eu conversando com o Lucerna e eu vi isso muito sério. Quando um membro, ele está fora do corpo, ele deixa de viver, não é? Por exemplo, se eu cortar o meu braço aqui, esse braço não vai ter mais função. O corpo vai continuar, mas ele vai ficar debilitado. Mas o braço morreu. O braço não vai ter mais função. Não é verdade? Mas esse braço, irmão, se ele passar por algum problema,
Ou, por exemplo, se eu tiver um AVC e eu perder o movimento desse braço, ele vai estar no corpo, mas ele não vai estar com as suas funções no corpo. Ele vai ser só um membro que consta lá, mas não está tendo função nenhuma. Eu quero que vocês botem a foto desse homem e eu vou contar um pouco da história dele. A gente vai encerrar, mas eu quero que você observe isso. Eu acredito que você deva saber. Tem a foto aí dele, bote aí. A foto de Stephen Hawking. Esse homem aí. Stephen Hawking, ele era um dos famosos mais conhecidos com esclerose lateral amiotrófica. O renomado físico contribuiu com diversos estudos e pesquisas para a sua área. Além disso, ajudou a tornar a doença mais visível para a sociedade. Hawking descobriu que tinha ELA, o nome da doença ELA, aos 21 anos, e contou com o auxílio de um sistema de comunicação alternativa, desenvolvido por ele próprio e outros físicos, sendo possível escrever frases, acessar a internet, enviar e-mails e vocalizar palavras através de um sistema de voz. Dessa forma, o físico desenvolveu autonomia e independência ao longo dos anos, tornando-se uma referência muito importante para as pessoas com ELA e outras deficiências. Além disso, esse auxílio das tecnologias assistivas em seu cotidiano enfatizou a possibilidade do auxílio dessas soluções de acessibilidade. Stephen Hawking faleceu em 2018, deixou um legado fundamental, tanto para a física moderna, quanto para as pessoas com deficiência, contribuindo com uma perspectiva muito consciente e inclusiva para pessoas com ela. Ele se descrevia como ateu. Em algumas ocasiões usou a palavra Deus em seus livros e discursos, mas segundo ele próprio, no sentido metafórico e relativo. Sua ex-esposa, Jane, afirmou que durante o processo de divórcio ele se descreveu como ateu. Deixa a foto dele aí, e por que eu contei um pouco da história desse homem? Um homem altamente intelectual, altamente inteligente, um fora de série, um gênio. Ou seja, a cabeça funcionando perfeitamente. Ele tinha tanta inteligência que ele começou a desenvolver essa doença com 21 anos, ele veio a falecer com 70. Ninguém acreditava que esse homem ele vivesse 5 décadas. Porque ele era para morrer em questões de meses ou de poucos anos. Mas por causa da sua cabeça, que funcionava tão perfeita, com tanta inteligência que ele tinha, ele conseguiu viver dessa forma. Mas deixa eu te dizer, irmãos, sabe o que é que se mexia nele? Os olhos. A voz dele era uma voz que, como eu li aqui, que ele descobriu uma forma e era tudo automatizado. Ele não conseguia falar, ele não conseguia abrir a boca. Então todos os órgãos desse homem, todo o corpo dele estava paralisado. Eu te pergunto, se já pensou esse homem com toda a genialidade dele, se todos os órgãos funcionassem? Se todo o corpo desse homem funcionasse? Eu digo, irmãos, por mais que Jesus seja o nosso cabeça, e Ele é perfeito em tudo, se não fizermos a nossa parte, irmãos, a igreja fica atrofiada. A igreja não desenvolve. A igreja não cresce. Chegou o tempo de você arregaçar as mangas do seu braço. Chegou o tempo de você decidir ser aquilo que Deus lhe chamou para você ser. Chegou o tempo, irmão, de você entender que você faz parte do corpo de Cristo. Chegou o tempo de você entender que você é importante nessa máquina chamada corpo de Cristo. Eu não funciono sem você, irmãos. Eu posso ler, eu posso meditar, eu posso orar em línguas 24 horas por dia. Eu posso jejuar, eu posso fazer tudo o que eu puder fazer para dar o melhor para a igreja. Mas se você não pegar junto comigo, irmãos, eu serei limitado. Mas juntos nós não temos limites. Se nós pegarmos juntos, irmãos, com essa nova estação que está chegando, que na verdade já chegou, estamos dentro dessa nova estação, estamos envolvidos nessa nova estação. Não desça do vagão. Entre no vagão, porque o trem, a locomotiva, ela já está funcionando, ela já está se locomovendo, e você precisa fazer parte.
Porque você é imprescindível. Irmãos, nós precisamos deixar de, por exemplo, termos nossos cultos. Do meio da semana, um culto. Com 60 pessoas, isso é uma vergonha, irmãos. É um culto da semana, irmãos, isso é uma vergonha. Como a igreja pode funcionar desse jeito, irmãos? E você achar que isso não faz parte de você, isso não condiz com você. Eu quero lhe incomodar mesmo. Fale mal de mim hoje, quando chegar em casa com sua esposa. O pastor hoje, eu não gostei da ministração. Fique com raiva de mim, mas Deus vai falar com você. Porque o verdadeiro amigo fala a verdade, irmãos. Eu não vou observar você indo para o precipício e dizer, vai, eu quero que você vá logo, vá logo. Não, eu não vou vibrar com isso. Quanto a depender de mim, irmãos, eu vou estar com o meu cajado puxando você e trazendo para perto. Está errado você andar da forma que você está andando. Com relaxamento espiritual, irmãos. Não venha me dizer que você que não está vindo para o culto, você tem um devocional de 3 horas diárias. Ora em línguas todo dia, como o diz, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Eu duvido, irmãos. Eu sou de carne e osso como você. Mas pastor, é porque ontem teve evento. Quem ontem participou de um maravilhoso trabalho que Robson e Lucilene estão fazendo? Levanta a mão, por favor. Foi bênção, eu vi as fotos, que coisa maravilhosa. Irmãos, hoje só tinha 2 casais. Hoje de manhã. Na igreja. E eu disse hoje de manhã. Se for para a gente ter o trabalho de casais na igreja, e trabalho de homens e mulheres, para na escola dominical, no outro dia não ter ninguém que veio para os trabalhos do sábado, eu vou tirar os trabalhos do sábado. Se for para você vir para a reunião de oração com Jorge na quarta-feira e deixar de vir na terça, eu vou tirar a reunião de oração da quarta. Se for para você vir para a consagração sábado, mas não está vindo para as escolas dominicais e cultos do meio de semana, deixa eu te dizer uma coisa, você está fazendo proforme. A sua oração não está chegando no teto. Quem está falando é o seu pastor. Não brinque com as coisas espirituais, irmãos. Chega. Basta. Está achando ruim? Fica achando ruim. Eu vim aqui para agradar a Deus, irmãos. Lucena estava chorando aqui, dizendo que a gente deixamos mesmo, família, deixamos tudo, uma vida maravilhosa. Mas aprove a Deus me colocar nesse lugar. Eu não vim passar umas férias em Natal. Se for para morrer em Natal, eu vou morrer em Natal. Mas não vou morrer sem antes fazer aquilo que o Senhor me trouxe para fazer. E você faz parte disso. Eu não vou permitir, irmãos, que você viva uma vida relaxada e quando eu chegar diante do Senhor, Ele me chamar de servo mau e infiel. Eu disse, mas Senhor, por quê? Porque você era para ter falado com aquele povo e você ficou lá tímido, com medo deles saírem da igreja. Pois se você quiser andar de qualquer forma na igreja, irmão, vá para qualquer outra igreja. Se for para a liderança todinha sair, pode sair toda a liderança. Deus levanta outras pessoas. Se for para ficar eu e minha família sozinho, a gente vai continuar. Mas eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu fico todo cuidadoso com você. Tenho que fazer um link para saber qual o dia que você quer vir para o culto. Aleluia. Eu libero você para fazer a escola de ministros. Eu tiro o culto da quinta-feira e cadê você da escola de ministros no culto da terça? Segunda-feira eu trabalhei, eu e outro colega. Pegamos 4 acidentes, irmãos. Pegamos um acidente de noite que varou a madrugada. No outro dia descobrimos que uma criança de 9 meses tinha morrido. Um casal, uma criança de 4 anos e uma de 9 meses. A de 9 meses não aguentou. Viramos à noite, não dormimos.
Na terça de manhã eu estava aqui na igreja. Aliás, minto. Na terça, eu cheguei em casa, meia hora depois estava juntando lá as coisas para a gente sair. E eu e Luciana tivemos que ir para Campina para fazer um casamento à noite. Estava eu em Campina Grande, no outro dia, depois de ter virado uma noite, 24 horas, fazendo um casamento, sorrindo, todo bonitinho. Thalita disse, pastor, o senhor está mais chique do que o noivo. Eu disse, porque eu sou chique, Thalita. Eu não vou me vestir por causa dos outros, não. Eu me visto para ser chique mesmo, porque eu me visto para Deus. Porque roupa fala, irmãos. Estava lá, indo. E não tinha sono, não tinha nada. Comi salgado com força. E nem dormi no casamento. Não dormi. Irmão, se o teu corpo, a tua carne, te impede de vir para um culto, você está com um problema sério de fabricação. Filho de Deus é para estar na igreja. Se tivesse todo dia, você era para se programar para vir todo dia. Mas, irmãos, por vergonha nossa, só é 2 vezes na semana. Para vergonha nossa, só são 2 vezes na semana. Eu sou do tempo de ser pelo menos 4 vezes. E nunca faltei um culto, irmãos. E eu não estava procurando subir em púlpito, não. Nessa época eu nem pastor era, nem professor do Rema era. Mas tinha sede e fome. Mas deixa eu te dizer, essa sede e fome continua do mesmo jeito. E eu não entendo por que é que você era tão poderoso há anos atrás e hoje está frio. E entendo, sabe o que é? Fastio da palavra. Fastio de vir por culto. Fastio de cultuar o Senhor. Deus está com saudade de ouvir sua voz. Deus está com saudade de ver você levantar as mãos para o céu. Para o ministro do louvor não ficar aqui se esgoelando. Levanta as mãos para o céu, irmão. Levanta as mãos para o céu. Levanta. Suba o grupo do louvor para a gente terminar. Senão eu vou dizer outras coisas aqui que eu não quero dizer não. Irmãos, eu estou me tremendo todinho, mas não é de unção não. É de raiva do bicho. Satanás não brinca de ser Satanás. Se ele puder encontrar uma brecha de entrar na tua casa, ele vai entrar e ele vai bagunçar o coreto da tua casa. Se junte ao bando. Não se isole, se junte ao bando. Porque você junto do bando pode vir leão que for, irmãos. Pode vir predador do quinto dos infernos. Eles podem se juntar de todo tipo de forma. Ele pode estar, sabe, respirando no seu cangote. Mas você junto com o seu irmão, você é mais forte. Um coloca 1000 para correr, 2, 10.000. E a gente junto, irmãos. Sabe por que você está recebendo essa palavra? Porque você é importante. Eu não sei se o grupo de louvor sabe. Você não foi criado para desistir. A gente vai cantar. Você não, irmãos, a gente recebeu uma palavra de Huberto hoje sobre isso. Não desista. E desde quando ele ministrou, que isso ficou na minha mente. E tem tudo a ver, irmão. Você não pode desistir daquilo que Deus começou na sua vida. Porque o que começou a boa obra, Ele há de terminá-la. E você é importante, você é especial, você é o melhor de Deus. Fique de pé.
Deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos. Eu preciso de você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Como pastor, eu estou dizendo a você, como ovelha, como servo do Senhor, eu preciso de você. Sozinho eu não vou muito longe. Sozinho, na verdade, eu não vou fazer nada. Eu posso ter 1000 ideias, 1000 sonhos, visões. Eu posso passar uma noite toda sonhando os sonhos de Deus, mas eu não tenho força de executar sozinho. Tudo aquilo que eu falei nessa noite, e a forma muitas vezes ríspida, foi para te alertar mesmo, foi para te acordar mesmo, foi para mostrar a você que você tem um potencial que está lá em desuso, e tudo aquilo que não se usa morre, definha. Quando eu praticava esporte e eu tinha contusões sérias, e eu tinha que colocar uma atadura ou um gesso, e eu tinha que passar 30, 40 dias com aquele gesso, eu forçava a outra perna muito para caminhar, porque a outra não conseguia. Botava uma muleta, mas não era normal. E com o passar do tempo, quando eu tirava aquele gesso, toda a musculatura que eu tinha adquirido quando eu estava treinando fisicamente, eu tinha perdido naquela perna. E eu tinha que fazer um trabalho sobrecarregado naquela perna para ela voltar a ter a mesma musculatura da outra. E muitas vezes a outra, ela fadigava, porque ela estava sobrecarregada de levar um fardo, um peso que não é o normal, porque o normal são as duas pernas andando normais, funcionando normais. Irmãos, tem membros aqui maravilhosos, líderes, liderados, que têm feito além do que podem, porque tem que suprir outros que simplesmente não vêm. Muitos líderes que têm se desgastado, irmãos. E eu não quero aqui dizer nomes para não ser injusto mesmo, a palavra é essa, com muitos que estão aqui. Mas tem algumas pessoas, irmãos, pontuais na nossa igreja, que vêm de domingo a domingo, e eles não são desempregados. Eles não estão desempregados, eles estão trabalhando, e é um trabalho árduo. Se acorda muito cedo do dia e labutam de segunda a sábado. E muitas vezes, quando alguns deles não podem vir, por exemplo, numa escola dominical, porque quer fazer alguma programação com a família, uma vez perdido, irmão, não é todo domingo, eles mandam uma mensagem para mim. Cuidado. Mas, irmãos, tem gente que cauterizou tanto a mente aqui, que tanto faz como tanto fez não vir, também não tem mal o que dizer a ninguém. E outras vezes, em vez de estar vindo para aqui se alimentar do alimento que tem mantido eles em pé, estão indo se alimentar em outro canto, e não dizem nem ao pastor. E estão recebendo palavra, irmão, que 90% dela é boa demais, mas tem alguma coisa lá que está ruim, e vai trazer dúvida na mente. Cuidado com convites que você está recebendo, irmãos. Cuidado. Você é o melhor de Deus, e Deus nos juntou nesse tempo, nessa geração, nesse momento, para estarmos juntos como igreja, como irmãos, como membros do corpo. Eu só sou mais um membro, e aprove a Deus que nessa igreja Ele me colocasse como o cabeça. Mas eu não posso ser como esse cientista. Não funciona. Igreja não funciona. Não existe showman no corpo de Cristo. Sabe o que é showman? É aquele que toca vários instrumentos na mesma hora e ainda canta, que faz o show sozinho. Não, nós somos uma constelação, e tem uma estrela maior que nos conduz: Jesus Cristo. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus.